E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para responder questões de matemática básica, claro. E também vamos envolver um pouquinho de raciocínio lógico. Então, prestem bastante atenção. O que vocês não entenderem com relação ao conteúdo, vocês podem voltar ao vídeo, reprisar. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários. E não se esqueçam, tá? Nós estamos aí postando esse conteúdo quase que diariamente para vocês, né, de diversas disciplinas que nós abordamos aqui, além dos conteúdos relacionados à área de gestão. Então nós pedimos que você, né, siga aí o nosso canal, ative as notificações para que sempre que esteja saindo alguns vídeos novos aqui, vocês fiquem cientes, beleza? Então vamos lá, vamos analisar a questão. Bernardo, Alberto e Carlos são funcionários de uma empresa. Alberto ganha 20% a mais que Bernardo e Carlos ganha 10% a menos que Alberto. A soma do salário dos três nesse mês foi de 9.840. Qual é a quantia que coube a Alberto? Aqui é muito simples. Nós vamos trabalhar na construção de uma equação do primeiro grau, levando em consideração as informações que nós temos dentro da questão. Então vamos lá. Alberto ganha 20% a mais que Bernardo. E Carlos ganha 10% a menos que Alberto. Então, ele não fala nada sobre o salário de Bernardo. Então, eu vou considerar, né? Eu posso trabalhar aqui tanto com uma porcentagem, como eu posso trabalhar com a representação decimal dessa porcentagem. Então, vamos lá, vou colocar aqui do lado. Se eu colocar aqui, Alberto ganha 100%, certo? Eu também posso representar isso como 1. Como assim, Hélio? 1 e 100% é a mesma coisa. 1, tá aqui, 0,0. Esse 1,0 ele representa justamente o 100%. Então, por exemplo, se eu digo para você que eu tenho 0,90 é a representação decimal de 90%. Então, tanto se eu usar 100% quanto se eu usar 1, eu vou ter a mesma coisa, mesma informação. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou trabalhar tanto com 100 quanto com 1, vai dar a mesma coisa. Então, vamos lá. Bernardo, tá aqui, ó. O salário de Bernardo é 100%, certo? Alberto, ele ganha 20% a mais que Bernardo. Quanto é que Bernardo ganha? 100. Então, vou colocar aqui, ó. O de Alberto é 100 mais 20%. Ou seja, o salário de Alberto é 120%. Beleza? E Carlos, que é o último aqui, assalariado, ele ganha 10% a menos que Alberto. E aqui a sacada da questão está justamente aqui nesses 10%. Porque eu não vou considerar 10% do 100%. Eu vou considerar 10% de 120%. Então, o salário de Carlos é 10% a menos do que o que Alberto ganha. Alberto não ganha 120? Quanto é 10% de 120? 12. Então, significa dizer que Carlos, ele vai ganhar, vou colocar aqui, ó, entre parênteses, 120% menos 10%, certo? Ele vai me dar, botar o parênteses aqui, ele vai me dar a resposta de 108%. Então, observe. Por que 108, Hélio? Quando eu calculo 10% de 120, eu vou achar 12. Então, eu vou fazer 120 menos 12. Então, eu vou encontrar 108%. Então, significa dizer que o salário de Bernardo, que é 100%, o salário de Alberto, que é 120%, e o salário de Carlos, que é 108%, totalizam 9.840. Então, vai ficar aqui mais ou menos desse jeito. 328%. Por que 328? 100 mais 120 dá 220, mais 108, 328. Esses 328 representa R$ 9.840. A pergunta é: qual é a quantia que cabe
ou que coube a Alberto. Deixa eu pegar aqui. Quanto é em porcentagem o salário de Alberto? Ó, ele circulado aqui, 120. Então, o que eu posso fazer aqui? É claro que existem diversas maneiras de você fazer isso. Eu vou ensinar por uma regra de 3 simples, certo? Separar aqui e vou fazer uma regra de 3 simples, onde eu tenho 328% representado por 9.840 e eu tenho 120% representado por X. Regra de 3 simples, onde eu vou multiplicar as extremidades. Então, vai ficar 328x, que é igual a... Aí aqui eu vou para a calculadora, né? 9.840 vezes 120. 1.180.800. Quase não cabe aqui. 1.180.800. Aí o que eu faço? Isolo a letra, que é o X, e repito o 1.180.800, que vai ser dividido por 328. Equação do primeiro grau simples. Aquilo que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo, certo? Opa. Então vamos lá. Qual é a resposta? Qual é o salário de Alberto? Então, eu vou pegar esse valor aqui, que já está aqui na calculadora, e eu vou dividir ele por 328. Então, o salário só de Alberto dá 3.600. Certo? Então, o salário de Alberto é 3.600. Pelo salário de Alberto, eu consigo identificar ou encontrar o salário dos outros 3. A questão não pede, certo? Talvez a gente tenha alguma outra questão que peça aí o salário de cada um deles. Mas a ideia da questão é essa. É eu encontrar as porcentagens de cada um deles com base nas informações que tem na questão. Depois, o somatório dessas porcentagens totaliza o valor do salário que já está na questão. E depois eu transformo isso em uma regra de 3 simples. Multiplico as extremidades e depois eu faço só a divisão. Então, valeu, pessoal. Essa aí foi a questão de hoje, certo? Ficou alguma dúvida? Coloca aí embaixo nos comentários. Valeu, galera!